um espaço onde a alma encontra acolhimento e a verdade encontra voz. Sejam bem-vindas ao Mulheres Curadas Curam, um podcast onde mergulhamos em conversas reais sobre transformação, missão e propósito, com coragem, leveza e profundidade. Comandado por Larissa Topper, Mas, terapeuta formada em análise sistêmica e constelação familiar, mentora de terapeutas e criadora do Versalhes. É a formação que transforma mulheres em terapeutas especialistas em relacionamentos. Cada episódio é um convite para sua cura e para inspirar outras. Se você sente o chamado de viver com propósito, esse espaço é seu. Porque mulheres curadas curam. Hoje nós vamos falar sobre os traumas de infância. Eu sou a Thaís, terapeuta Versalhes, especialista em relacionamentos, e é um prazer estar aqui com você hoje, Lari. O prazer é meu, vamos para mais um episódio. Mais um episódio falando sobre os traumas de infância. Lari, a minha primeira pergunta é se todas as pessoas têm traumas de infância? Todo mundo tem trauma de infância, todos os seres humanos, porque a criança ela é muito necessitada. Então, ela sempre vai precisar de carinho, de atenção, de segurança, de afeto. E todas essas seguranças, essas necessidades que a criança tem, os pais não conseguem suprir. Então, seja em um nível muito baixo, ou seja, pais totalmente disfuncionais que não supriram quase nada, seja de pais que se esforçaram bastante, mas que deixaram certas marcas. Então, eu tenho certeza que o meu filho, mesmo sendo filho de uma mãe curada, ele irá ter traumas em níveis menores, mas terá. Trauma porque eu não deixei ele ir na casa do amiguinho. Trauma porque... O que é o trauma? O trauma é aquilo que a psique não conseguiu processar da melhor maneira. Então, criou-se ali... Foi demais para aquele ser humano cuidar, olhar. Então, acaba-se tendo uma cisão. Algo que machuca e fica como uma programação de dor para o resto da vida. Então, talvez o meu filho tenha... Eu tenho certeza que ele criou um trauma, por exemplo. Nossa piscina tem uma tampa que no sol do meio-dia fica totalmente escaldante, derrete a pele de alguém. Ele foi com os pezinhos descalços, pisou ali. Ele berrava tanto, ele criou uma bolha gigante. E tenho certeza que aquele momento ficou imprintado no inconsciente dele e no sistema nervoso. Ele criou um trauma de coisas quentes. Toda vez que ele chega perto ali daquele lugar, ele coloca o pezinho para ver se não tá quente demais. Criou-se ali um trauma. Se fosse algo com relação a uma pessoa, vamos supor que alguém chegasse e tivesse batido muito no meu filho. Se essa pessoa chegasse perto dele de novo, ele ia querer fugir, assim como ele quer fugir da vacina quando a moça da vacina chega. Entende? Agora imagina quando é o seu próprio pai que te espancou. Existe muita dor e existe amor, porque é o pai. Então o trauma ele existe para todas as pessoas em níveis e graus menores, dependendo do acontecimento. Você falou sobre o pai, e aí você me lembrou sobre um trauma que eu desenvolvi, porque o meu pai ele foi alcoólatra a minha infância inteira, até um pouco da minha adolescência, e eu ficava com tanto medo de homens bêbados e bebidas também. Eu não gosto de nenhuma bebida, não tem nada que você me faça gostar, eu não consigo gostar de bebida. Você acredita que isso pode ter relação com o meu trauma, claro, do meu pai? 100%, porque você entendeu e aprendeu que bebida é algo perigoso. Então, eu não posso chegar perto de bebida, não posso chegar perto de homem bêbado, porque é um perigo, é um alerta. Meu corpo me sinalizou, ele criou uma programação de dor através desse trauma que você não conseguiu incorporar. Então, eu não posso chegar perto de bêbados, porque bêbados são perigosos. Na verdade, todo bêbado é perigoso? Não. Mas o bêbado que você conheceu, talvez. E você acha que as pessoas elas deveriam ter mais essa consciência sobre o trauma? Porque tem até um meme na internet, né? Que as pessoas ficam falando, hoje tudo é trauma. Mas você acha que as pessoas deveriam ter mais consciência sobre isso? É porque sempre para você achar um equilíbrio, você vai para um outro extremo. Antes, ninguém entendia de nada de trauma, ninguém falava de trauma, ninguém citava trauma. Tudo era, que bobagem, a vara tem que ter mesmo, tem que bater com vara, a chinela tem que cantar. Enfim, era uma cultura de que pais batiam mesmo e a criança tinha que ficar quieta. Hoje, a cultura que está sendo instalada é um pouco para um outro extremo, que então tudo é trauma, a gente tem que ficar muito atento, a gente não pode falar nada, a gente tem que tomar muito cuidado, a criança não pode ouvir um não, a criança não pode, senão ela vai ficar traumatizada. Qual é o equilíbrio? É o caminho do meio. Eu preciso sim colocar limites no meu filho, mas a gente sabe que bater é algo impensável. Porque a gente não deveria bater em animais, não deveria bater em ninguém. Por que eu vou bater num ser humano?
Eu nunca vou ensinar um ser humano através da dor, nem psicológica, nem física. Mas existem consequências para os atos. Não fez aquilo que deveria ter feito, você vai ter a sua consequência e você vai aprender através da consequência, mas nunca te batendo, te ferindo psicologicamente, emocionalmente. Isso é algo de pessoas desequilibradas. Então, o caminho do meio é o caminho do equilíbrio. E muita gente fala, nossa, eu apanhei minha infância inteira e nunca morri. Ué, mas era pra ter bom, morrido. Exato, que bom que não morreu. Imagina se tivesse. E tem algumas diferenças entre os traumas de infância e os traumas que acontecem na vida adulta? Todo trauma que você vive na vida adulta é uma retraumatização de algo que aconteceu na infância. Tudo que você viver na vida adulta. Ai, perdi meu celular, eu sempre perco meu celular, eu sempre sou roubada, coisas ruins acontecem muito pra mim o tempo todo, as pessoas me enganam, meus relacionamentos são sempre caóticos. É uma retraumatização, é algo que aconteceu lá na infância. O papai e a mamãe que também eram muito caóticos, ou que ninguém olhava pra você, ou que você sempre vivia querendo chamar atenção com determinada coisa, ou que você sempre achou que pra receber carinho você precisava servir, salvar, ajudar. A programação da infância é que você vai repetir até morrer, se você não criar consciência. Então, na vida adulta, se você atrai pessoas ruins, situações ruins, empregos ruins, é uma retraumatização de uma dor que ela é antiga. A maioria das pessoas fala, não, eu não tive trauma da infância, não. Foi meu namorado que me prejudicou. Foi meu ex que era muito abusivo comigo. Não, você só atraiu um ex abusivo porque você já estava traumatizada. Você só atraiu um relacionamento tóxico porque você já estava com toxicidade no seu sangue há muito tempo. Então é algo que as pessoas não percebem, mas que dita o resto das suas vidas. Total, já aconteceu com você aquela paciente que fala, eu não tenho problema nenhum com meus pais, minha infância foi maravilhosa, o relacionamento com eles é maravilhoso. Aí você vai conversar, entre alguns pontos ela começa a chorar. Total. Ai, nem sei porque eu tô emocionada. Ou não sabe? Nem sei porque eu tô chorando, sabe? Nossa, total. Sim, a pessoa que não quer ver, né? É muito dolorido ver também a dor que um pai e uma mãe causam num filho. Porque o filho não deixa de gostar do pai quando o pai faz algo ruim pra ele. Ele deixa de gostar de si. Sim. Porque não é porque o pai me bateu, o pai me machucou, o pai gritou comigo. Não é porque ele é louco, é porque eu sou o problema. E isso é triste. Isso acontece muito. E o quanto que os traumas de infância, eles impactam nos relacionamentos hoje? 100%. Todos os seus relacionamentos vão ser derivados daquilo que você viveu na sua infância. Então, você pode perguntar para qualquer pessoa que você conhece. Como é que é o relacionamento com o seu parceiro? O que é que você sente que falta no seu parceiro? A pessoa vai dizer, eu sinto que falta mais atenção, eu sinto que falta mais respeito, eu sinto que falta que ele me entenda. Aí, se eu fizer a mesma pergunta, o que você sentiu mais falta dos seus pais na infância? Mais atenção, que me entendesse, que fosse mais gentil. É sempre assim. O que você sentiu falta é o que você vai replicar na vida adulta nos seus relacionamentos. E geralmente tem tudo a ver com a dinâmica que você viu sua mãe passando e que foi o que a sua mãe passou pra você. Então, se eu senti falta que minha mãe fosse mais amorosa, porque ela era muito crítica comigo, é porque provavelmente ela também era muito crítica com meu pai. E aí meu pai era mais passivo. Aí eu, com essa programação, eu vou atrair alguém que não me critique, porque eu quero muito ser amada e ser vista. E aí eu vou atrair o passivo também. Ele pode não me criticar, mas ao mesmo tempo ele não tem aquilo que minha mãe também criticava ele, porém aí quem vira a crítica sou eu. Então eu vou repetir a dor, querendo resolver o problema. Interessante, tem até uma paciente minha que ela teve exatamente esse exemplo de que o pai dela, ele era muito controlador, do tipo, ela não pode ir na porta de casa, ela tinha que vestir exatamente as roupas que ele achava que era certo, as amizades ele cuidava, você não pode sair, era controlador total. E ela lidou com isso de forma tranquila, segundo ela. Tem uma relação maravilhosa com o pai. Ela atraiu exatamente o tipo de homem que controla ela, que cuida da vida dela, que não deixa ela fazer nada, que acha que precisa tratar como filha. Você vai fazer exatamente o que eu quero, como o pai dela fez. E ela jura que o relacionamento com o pai não tem problema nenhum, que ela não se sente mal de forma nenhuma. Quando a gente se aprofundou nisso, aí ela reconheceu e falou, nossa, realmente a forma como meu pai lidou comigo me afetou. Existe um trauma aqui, existe um problema nesse relacionamento que ela não conseguia ver do porquê que ela atraiu esse homem, e hoje ela vê. Às vezes a cegueira é sistêmica. Aqui eu também estava conversando com uma paciente que ela falou assim, eu tenho uma amiga minha que ela começou a descobrir as traições do marido e ela descobriu que tinha uma amiga dela que também estava sendo traída porque ela descobriu essas traições do marido. E aí ela falou assim, nossa, Lari, é impressionante, assim, porque a gente estava lá numa reunião e aí o pastor falou para ela que era para ela orar, enfim, para descobrir
se ela estava sendo traída, ela falou: eu não vou orar, Deus me livre, não quero saber. Então, assim, às vezes o que acontece é que a gente não quer saber. Nós não queremos olhar, porque é confortável que esteja assim. Prefiro ter um marido que trai, mas está aqui comigo, do que o teu marido que trai e não está mais aqui com ele. E hoje é isso que as pessoas falam, né? Nossa, não tem homem que não trai. Você vai ter que relevar essas coisas no relacionamento normal. Todo homem trai, né? Se você for terminar com o homem porque ele te traiu, você vai ficar sozinha pro resto da vida. Já ouviu isso? Já, muito. Com certeza, com certeza. E é algo que faz sentido no quesito de que os homens, eles colocam a sombra deles na traição. Eles colocam, quando eles não estão bem no relacionamento, eles vão trair. Agora, a mulher, a sombra dela é na reclamação. Ela não está bem no relacionamento, ela vai reclamar e vai fazer da tua vida um inferno. As duas dinâmicas são doentes. Quando um se cura, abre espaço para a cura do outro. E por que o processo de curar os traumas, ele é tão doloroso pra gente, mesmo na fase adulta? Porque quando você está na fase adulta, você acha que você curou seus traumas ou resolveu sua vida porque você colocou como se fosse um band-aid em cima de uma ferida infeccionada. E o peso do band-aid, como ele aperta a ferida, é como se estivesse ajudando a gente a não pensar muito nela. Então, o peso do band-aid, ele tá apertando, eu não tô vendo, eu finjo que não vejo. Quando eu tiro o band-aid, eu tenho que tirar aquele band-aid com aquela cola, eu tenho que olhar para aquela ferida, ai, dói tudo de novo, ai, meu Deus, tem uma ferida aqui, tem algo que eu não quero olhar, eu não quero cicatrizar isso, porque a criança não acha que dá conta de olhar para o trauma. Porque a psique dela, na infância, ela não dava mesmo. Ela era só uma criança. Como que eu vou dar conta de olhar para um pai abusivo, ou um pai alcoólatra, ou uma mãe descompensada? Eu não tenho psique para isso, eu sou uma criança. Então eu não dou conta, eu fecho a ferida e vou para a vida. Quando eu tô adulta, eu ainda acho que eu sou uma criança e que não vou dar conta. Por isso que num trabalho terapêutico bem feito, o terapeuta mostra para a cliente que ela tem toda a capacidade de olhar para isso e que agora ela é adulta e dá conta de se dar o que ela não teve. Você coloca o antisséptico, você faz a sutura, você espera cicatrizar, entende? Então é todo um processo que você, como adulto, dá conta. A criança, se o médico falar que tem que abrir uma ferida, ela vai querer sair correndo. Então é isso que muda. Por isso que as pessoas sentem tanta dor. Porque elas fingem que não vê. Mas, na verdade, a dor sempre esteve ali. Só que ela não quis ver. Sim, a gente se acostuma com a dor, né? Muitos lidam com isso no dia a dia como se a dor não existisse, né? Como se não estivesse ali, né? Como se a gente, na verdade, não fosse capaz de olhar. Mas é como você falou, a criança não quer dar conta de olhar. A criança não quer passar pelo desconforto de abrir a ferida, limpar, olhar. Porque todo esse processo machuca, incomoda, né? Olhar para aquilo que você, pela vida inteira, se acostumou, guardou. Só viveu como se não existisse ali e você... Não precisa olhar. Tem até um paciente meu que ele tem tantos problemas com a família dele. E aí ele atraiu relacionamentos muito parecidos. Então, assim, a forma como ele escolhe não resolver as questões da família vai sempre voltar para ele de outras formas. Com relacionamentos, com trabalho, com a autoestima dele. Então, ele tem... Cada área da vida dele mostra algo que, na verdade, ele precisa olhar que está lá na família dele. Total. Então, como ele não quer olhar, ele escolhe agir como se nada tivesse acontecido, ele vai lidando com problemas em todas as áreas. Se ele se colocasse nesse lugar de adulto, de que eu vou resolver, eu vou olhar, eu vou tentar lidar com isso, mesmo que desconfortável, é o melhor caminho, talvez o único, para você ter uma vida mais leve, mais plena, mais feliz. Faz sentido? Totalmente, é exatamente isso. E as pessoas acham que ela não tá doendo, não tá machucando, mas a verdade é que ela tá escolhendo não olhar para aquela dor através de outras dores. Então, aí eu vou e como demais, me sinto gordo, me sinto feia, aquele buraco existencial que sempre existiu, ele tá, então, voltado pra comida. E aí eu tô trabalhando num lugar que só me maltratam, só me criticam. Eu sinto essa dor de estar sendo maltratada e criticada, mas na verdade é a dor lá da infância. Eu tô num relacionamento onde a gente vai pros mesmos problemas, ele me critica, ele me humilha. Essa dor já é antiga. Então, eu não percebo que essa dor aqui, que eu não quero olhar, eu, na verdade, estou projetando em todos os meus outros relacionamentos. E se eu olho para essa dor primária e resolvo ela, todos os outros são beneficiados. E de que forma os pais, eles podem contribuir para uma infância menos traumática possível, para a criança não crescer com aquela lembrança, como você citou do Arik, do pezinho? Como que os pais podem aliviar a infância traumática? Quer filho sem uma infância traumática? Quer filhos saudáveis? Se cure.
Olhe para você, os seus filhos são reflexo da sua dor. O seu filho estressado é reflexo do seu estresse não olhado. O seu filho que tem dificuldade de te dar um abraço, que ele é indisponível emocionalmente, é fruto da sua indisponibilidade emocional. O filho que tem medo da vida, o filho que não vai, que não faz, que não realiza, é o filho que ele projeta o seu medo da vida, a sua dificuldade de realizar os seus planos. Então, se você olha para dentro, se você se torna um ser humano funcional, saudável, maduro, os seus filhos vão replicar tudo que eu faço, meu filho repete. Tudo que eu faço, ele repete, ele replica, ele parece um robô. Ele é um copia-cola meu. Então, o pai que ainda não percebeu que o filho é reflexo dele, ele tá boiando na vida. Ele tá de olhos fechados, ele tá totalmente cego. Quer filhos melhores? Seja um exemplo e crie um ambiente saudável. Se você cria um ambiente saudável, o filho se prospera, o filho prospera. É muito louco. Todo mundo fala pra mim, o Arik é maravilhoso, como o Arik é bonzinho, como o Arik é querido, como o Arik é gentil, meu Deus. E todo mundo fala que isso é reflexo da nossa criação. Porque, querendo ou não, óbvio que tem o jeito dele, mas o jeito dele só floresce porque nós estamos criando um ambiente propício para isso. Se eu estivesse criando um ambiente de caos, de briga, de estresse, de loucura, ele não tem espaço para eu florescer o meu jeito. Eu vou estar sempre estressado, com o sistema nervoso ativado. Então, pais saudáveis criam filhos saudáveis. Total. Eu já vi até um vídeo, Lari, não sei se você viu na internet. Uma criança que ela tava numa sala e aí entra uma pessoa muito brava. E gritando e brigando. Você vê como a expressão da criança fica assim, rígida e preocupada. E o que será que vai acontecer? E aí entra uma pessoa tranquila, calma, leve, educada. E a criança começa a relaxar, ela começa a brincar, ela começa a falar. Nossa, é muito real como impacta muito a vida da criança. Porque ela tá observando o mundo, né? 100%, com certeza. E se eu tô preocupado em me proteger porque eu tenho medo de morrer, eu não tenho espaço para brincar, para ser criança, para me desenvolver. Agora, se eu tenho um espaço onde, inclusive meu filho, ele é muito bonitinho, porque ele aprendeu a me respeitar sem que eu impusesse o respeito para ele. Ele, antes de fazer uma coisa errada, e tanto que a mamãe falou para ele, filho, não pode, você sabe que não pode, sai daí. Antes dele fazer uma caca, hoje uma besteira, ele tá indo colocar, por exemplo, o ovo dentro do copo. Ele olha para mim e fala, pode? Tem 2 anos. Pode? Eu falo, não pode. Aí ele tira. Ele consegue segurar o impulso. Uma criança de 2 anos. Não porque eu imponho... Óbvio que ele às vezes faz besteira e faz parte. Mas não porque eu impus para ele no medo. Mas porque ele entendeu, através do respeito, que certas coisas não podem. Ele se sente respeitado para isso. Eu respeito, às vezes, o momento que ele também tá em birra. Óbvio que ele é só uma criança. Mas eu acredito que quanto mais respeito você dá, mais você recebe. Total. Principalmente quando eles veem isso de pai e mãe, né? Que são a segurança deles. Eles veem os pais como meus salvadores. Eu posso contar com eles, eles vão me acalmar. Como você falou que o Arik, ele se machucou hoje, ele ficou, cadê a mamãe? Eu quero a mamãe, cadê o papai? Eu quero... Porque é a referência de segurança para ele. Eu me machuquei, eu tô em perigo aqui na cabeça da criança. Então, eu preciso buscar a minha segurança. Quem é? Meu pai e minha mãe. Mas quando meu pai e minha mãe, eles causam caos, eles me causam, na verdade, um medo... Quem que eu vou contar? Eu sou cada vez... sozinho. Tô sozinho. Eu tenho que me virar sozinho. Nenhuma criança dá conta de se virar sozinha. Então ela cresce toda disfuncional. Que foi o meu caso. Com falta de segurança de pai, de mãe... E referencial de masculino e feminino desajustado. Na verdade, insegura. Mais do que ensinar com palavras, a gente ensina através das atitudes, como pai Muito e mãe. Muito mais do que com palavras. Muito mais. Através da nossa atitude. Tanto que falam pra mim assim, como que pode uma criança de 2 anos estar o tempo todo falando, por favor, obrigada, licença, até amanhã, coisas que ele fala o tempo todo. Por quê? Porque ele vê eu falando o tempo todo, muito obrigada, por favor, licença, desculpa. Porque eu sou educada com ele. Então, se eu falasse para ele falar isso sem fazer, também quando ele fala palavrão, às vezes ele fala palavrão, porque ele ouve o pai dele. Aí o pai dele fala alguma coisa, de vez em quando um palavrão, a gente fala, André, não pode. Aí o Arik fica, não sei quem é repetindo palavrão, meu Deus, socorro. Então sim, a criança vai repetir tudo aquilo que você fizer, o bom e o ruim. Óbvio que não somos perfeitos, mas que a gente possa se esforçar para ser mais saudável. Para os nossos filhos, e para os nossos netos, e para os nossos bisnetos. Para a próxima geração. Exato. Para as próximas, né? Porque você pode curar muitas. Muitas gerações. Daqui para frente, com a sua mudança. Não começou comigo. Mas vai terminar em mim. Mas vai terminar em mim.
Se ao ouvir esse episódio você sentiu que algumas dores da sua infância ainda ecoam na sua vida hoje, talvez seja o momento de acolher a sua criança interior com mais amor, escuta e presença. E além disso, se você tem o desejo de ajudar outras mulheres no seu relacionamento, aqui embaixo tem o link da lista de espera do Versalhes. Quem sabe você seja chamada na próxima turma, porque mulheres curadas curam. Obrigada, até o próximo episódio.